Olá, espero que estejam todos bem. Hoje, então, a nossa aula vai ser sobre a questão da farmacologia clínica do infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST do eletrocardiograma. Então, hoje nós vamos abordar, esse tipo, de manifestação do infarto, que tem a ver com o que a gente já abordou, na tétrade da farmacologia clínica, e que, tem uma questão bem importante e especial envolvida, que é, esta particularidade da elevação do segmento ST, que tem uma origem fisiopatológica, que deve ser considerada e que está muito implícita, na questão da gravidade do problema que se apresenta, certo? Então, os objetivos da aula de hoje é compreender o papel dos medicamentos na abordagem inicial do tratamento do infarto agudo do miocárdio com a elevação do segmento ST. Então, a gente vai estar focando na questão da abordagem inicial, considerando, como a gente viu em encontros anteriores, que está relacionado a uma questão de uma emergência médica. Então, por isso, o quanto mais cedo e quanto mais assertiva for as ações, mais chance o paciente tem de ter uma sobrevida. Reconhecer as classes de medicamentos utilizadas e seus mecanismos de ação. Então, quais são esses medicamentos, quais diferem, inclusive, da situação que envolve a não elevação do segmento ST, e discutir considerações clínicas importantes na escolha e administração dos medicamentos, que tem a ver, então, com a questão da análise NES que a gente faz, necessidade, efetividade e segurança, para que realmente o paciente tenha aquilo que seja mais seguro para ele. E para a gente então entender um pouco melhor essa questão do infarto agudo com elevação do segmento ST, a gente começa então com um storytelling para ilustrar o que a gente vai falar durante a aula, fazendo um link com as questões da realidade. Então hoje nosso estudo de caso envolve o paciente Antônio, 55 anos, sexo masculino, do qual sua queixa principal foi dor no peito, que a gente já viu que se trata de uma questão comum na ausência de perfusão de sangue adequada, e que tem a seguinte história atual. Então ele foi trazido à sala de emergência, lembrando que é uma situação de emergência, com uma queixa de dor no peito de início súbito, uma característica bem comum para se suspeitar realmente que está acontecendo um infarto agudo do miocárdio. Essa dor começou aproximadamente há 30 minutos, então havia 30 minutos que ele já estava nesta condição clínica. E ele descreve a dor como uma sensação de pressão no peito que se irradia para o braço esquerdo, mais uma questão importante para realmente fechar a questão do diagnóstico. E também no pescoço. Ele também relata náusea associadas à dor. Então começa a apresentar então, um período assim, de náusea associado à dor, muito ligado às questões que envolvem as alterações parasimpáticas que acontecem e que levam então a essa manifestação de sensações de náusea também. Então, na história médica prévia, o Antônio tem um histórico de hipertensão arterial não controlada com medicamentos. Então, mesmo usando a medicação, ele ainda tinha uma dificuldade no controle da pressão arterial. Ele não tem histórico prévio de doença arterial coronariana mais grave. Então, seria a primeira complicação que ele tem, certamente decorrente desse não controle da pressão arterial que ele apresenta. Bom, então os medicamentos em uso, o enalapril, o inibidor da ECA, para hipertensão arterial, e apenas esse medicamento. A gente anota então que há variáveis fisiopatológicas que envolvem a hipertensão arterial que não estão cobertas, e também uma questão assim, importante ser considerada. A dislipidemia também não está sendo considerada aqui, porque não há registro inicialmente de medicamento antidislipidêmico, alguma estatina, por exemplo. Então, o histórico social dele, que é importante a gente considerar também, ele é fumante de longa data. Um ponto negativo aqui, que vai aparecer nas escalas de gravidade, como a escala de Freeman, com um histórico de 30 anos de consumo de 20 cigarros por dia. Muito cigarro. Ele consome também álcool ocasionalmente. O IMC igual a 32, uma situação já de quase sobrepeso. E o colesterol e triglicídios um pouco alto, e ele declaradamente não trata farmacologicamente, porque a única medicação que é citada é somente a questão da hipertensão, ou somente aquilo que realmente preocupou o paciente. Não se atentando aos riscos do colesterol elevado para aumentar a chance de ter um evento negativo como a questão do infarto. Então fazia 8 anos que o Antônio também não ia à consulta médica, é um fato social importante também, o absenteísmo masculino aos cuidados de saúde é um problema que nós temos, que temos que conscientizar a população com relação a isso. E
também temos, né, que considerar então os exames físicos, né? Sinais vitais, então, a pressão 16/10, né, elevada, frequência cardíaca elevada, né? Então nós temos aqui, né, um quadro de tentativa de compensação do coração para fazer o irrigamento, né, das regiões obstruídas, né, que não resolve e que aumenta ainda, né, a necessidade de oxigênio do músculo cardíaco, que trabalha mais e gera, né, todo um problema em escala, né. Daí então, né, a frequência respiratória 20, temperatura 37, saturação de 98 em ar ambiente. O paciente está ansioso, obviamente, né, com uma situação que foge à sua rotina, seu controle, né, com medo, né, de ter um desfecho mais grave, né, pálido e sudorético, que é um sinal também, né, de uma ação adrenérgica que tenta fazer o coração trabalhar mais para resolver o problema de oxigenação menor, só que isso não funciona, né, e gera mais problemas, porque o coração trabalhando mais, precisa de mais oxigênio, e o oxigênio não chega pela obstrução. A ausculta cardíaca revela, né, S3 e S4, sem murmúrio, né, audíveis. Pulmonar, né, ausculto pulmonar normal, sem crepitações, né, excluindo outras possibilidades. Abdômen macio, sem dor à palpitação. E os exames complementares, né? O eletrocardiograma evidencia, então, a elevação do segmento ST. Não, então, hoje, o objeto nosso maior de estudo é sobre essa questão, no território das derivações precordiais, né, presentes. E a troponina, né, elevação significativa dos níveis de troponina, consistente com infarto agudo do miocárdio. Lembrando que a troponina não é muito específica, né, mas, né, já indica já, né, ou desculpa, né, que ela é específica, né, e já indica já, né, que está tendo um dano, né, um infarto presente, porque são, né, constituintes, né, do citoplasma de células cardíacas que se encontram na corrente sanguínea, mostrando que algumas células já estão, né, em estado avançado, né, de disfuncionalidade. Então, gente, o que nós podemos falar a respeito, né, dessa temática de hoje? Então, o infarto agudo do miocárdio, né, refere-se então à necrose miocárdica causada por isquemia aguda, persistente e hipóxia, né, arterial coronária. É caracterizado então de início, né, agudo, rápido, progressão de múltiplas complicações e alta mortalidade, né, um dado importante que pode ser revertido com os cuidados necessários e principalmente com a prevenção, né, primária e secundária medicamentosa, além da prevenção primária também, né, de hábitos de vida. Daí então, né, a dor aguda e persistente, né, atraso externo é comum em ambientes clínicos, né? E o repouso e os medicamentos com nitrato não podem aliviar completamente esse sintoma. Então é uma característica importante, né? Onde você não tem, né, o alívio completo, né, desse desconforto. E além disso, esse sintoma é acompanhado de aumento da atividade de enzimas miocárdicas séricas, alterações progressivas do eletrocardiograma, tudo isso a gente já viu, né, inclusive, né, nos exames que inicialmente foram apresentados, arritmia, né, no coração desesperado para tentar manter o fluxo de sangue até para ele próprio, né, choque e insuficiência cardíaca, né, ele não vai conseguir manter a atividade muito tempo devido às obstruções, que geralmente representam uma grande ameaça à vida. E é isso que está acontecendo então com o nosso paciente. Daí, então, como os marcadores, né, de necrose miocárdica, né, nós temos então, né, o CKMB, né, mioglobina, troponina T, né, troponina 1, que devem ser, né, dosados na admissão do paciente após 6 horas e após 12 horas, até para ver se, né, as medidas surtiram efeito e se há alguma progressão mais grave que exija, né, um procedimento mais intenso, né. Então você tem, né, o CKMB, né, que é a atividade, né, cerca de 90% de sensibilidade, porém elevação após 12 horas e evento isquêmico. O CKMB, né, massa, tem sensibilidade de 50% nas primeiras 3 horas e 80% nas 6 horas seguintes. Né? Então, é progressivo e demorado e as ações têm que ser emergenciais. Mioglobina é menos específica, né? Porque ela pode estar ligada a vários outros tipos de tecidos musculares, né? Mas, né, estando presente, né, e juntamente com os demais sintomas que o paciente apresenta, é um indicativo forte de que há um infarto. Então, né, inicialmente, né, a dosagem de mioglobina não é específica, pode indicar dano muscular de outros locais do corpo, mas, né, o fato dela ser mais rápida já é, juntamente somando com os sintomas, já é um indicativo, né, que possa estar em curso o infarto. E depois a confirmação vem, né, com a dosagem de CK-MB, que é específica do músculo cardíaco e fecha a questão correta. Né? Então, geralmente a mioglobina é, né, medida inicialmente, depois a confirmação com CK-MB.
E as troponinas T e I, né, são enzimas mais específicas do infarto ainda, né, porque são exclusivas, né, do cardiomiócito, né, e eleva-se em 4 e 8 horas. Né. Então você tem marcadores específicos e inespecíficos, e como é uma situação de emergência, né, inicia-se pelos inespecíficos e depois, à medida que o tempo avança e é possível ter a detecção, você faz então as outras dosagens para fechar definitivamente o diagnóstico. E com relação ao segmento ST, né, a parte específica, né, do eletrocardiograma, que é um teste comum usado para avaliar a atividade elétrica do coração, e o segmento ST, né, traçado, né, que conecta o complexo QRS, né, representando, né, a despolarização ventricular, e a onda T, que representa a repolarização ventricular. Né. Então, um processo, né, de alcance de potenciais de ação, né, que fazem a atividade do músculo cardíaco, que pode ser então detectada dessa forma. Bom, daí então, né, ainda sobre o segmento ST, né, ele é importante clinicamente porque sua elevação ou depressão pode indicar problemas cardíacos significativos, né? E quando há elevação do segmento ST, né, como no caso do infarto agudo com elevação do segmento ST, pode indicar uma artéria coronária que está bloqueada. Diferente, né, daquela situação que a gente já viu em aulas anteriores, em que, né, a obstrução é parcial e um pouco de sangue chega, quando você tem a elevação do segmento ST, há um indicativo de que a artéria está totalmente bloqueada. E, obviamente, o risco de você ter, né, necrose de células musculares é muito maior em prazo muito mais curto. Né? Então, o resultado são danos, né, no músculo cardíaco mais intensos por essa obstrução total, onde você tem então o fenômeno da apóxia, né? O sangue não chega. Então, a informação da elevação do segmento ST traz, né, esta constatação importante, né, de uma obstrução total, que obviamente é mais agressiva, né, e mais perigosa para o paciente. Né? Então isso é frequente, né, do infarto agudo, então, e requer intervenção médica imediata, muito mais rápida, né, do que aquela onde você não tem a elevação do segmento ST e que a obstrução é parcial. Então, o infarto agudo miocárdio com elevação do segmento ST, né, trata-se de uma emergência médica que requer intervenção imediata para minimizar danos ao coração, que está sentindo, perdendo sangue, né, e tendo, né, comprometimento de células cardíacas numa velocidade bem acentuada, melhorar os resultados clínicos, né, das intervenções, né, para que o paciente não tenha, né, complicações mais graves a partir, né, do evento, e a farmacoterapia desempenha um papel crucial. Em que maneira? Né? Visando restaurar o fluxo sanguíneo, primeira coisa a ser pensada, restauração do fluxo sanguíneo. Né? E daí, então, aliviar os sintomas, né? Porque o paciente sente desconforto, gera ansiedade, descarga adrenérgica, e isso tende a complicar mais a situação ainda, porque a adrenalina vai forçar o coração a trabalhar mais ainda. Né? E prevenir as complicações. Né? Então nós temos o famoso RAP, né? Restaurar o fluxo, aliviar e prevenir. Pegando então as iniciais, né? Temos então esta constatação, então, o RAP, né? Que são as medidas, né, fundamentais quando você tem um infarto com elevação do segmento ST, além, né, de reduzir a mortalidade. Então você tem o RAP, né, e o R, que seria então, né, o grande objetivo final, né, de reduzir a mortalidade, né, evitar que o paciente então perca a vida. Né. Então, né, isso aí é um acrônimo então importante, né, para vocês lembrarem, né, que se tem então a constatação, né, de elevação do segmento ST, RAP, restaurar, aliviar e prevenir. Bom, daí então, né, a intervenção coronariana percutânea, né, é um procedimento importante, porque se tem a obstrução total, né, talvez uma ação física seja mais eficaz, né, do que a própria ação dos medicamentos. Né? Então é um método terapêutico muito eficaz para o infarto, porque remove, né, a estenose da artéria coronariana e alivia também a dor torácica, né, que o paciente vem sentindo, e reduz significativamente esse procedimento a mortalidade. No entanto, a incidência de complicações pós-operatórias e alta, né, questões também iatrogênicas, né, existem, e essa atividade tem que ser feita com muita acurácia, né, para evitar, né, comprometimentos para o paciente. Né. Mas, né, as complicações resultam em alto aumento significativo de taxa de reconstrução e transporte sanguíneo da lesão-alvo, na taxa de formação de trombos, né, do stent e na mortalidade. Bom, ainda então, né,
no infarto supra-ST, a forma mais grave de infarto agudo do miocárdio, né? Então é uma situação realmente de gravidade acentuada, caracteriza então, né, na elevação desse segmento no eletrocardiograma, e essa elevação indica que há então essa obstrução total e lesão extensa do músculo cardíaco, né? Então é isso que está acontecendo com o nosso paciente nesse momento, à medida que o eletrocardiograma confirma, né, a elevação do segmento ST. E os sintomas, né, do infarto agudo com supra-ST incluem a dor no peito intensa e prolongada, né, que é um sinal, assim, um indicativo, né, mas sempre confirmado com o eletrocardiograma, né, que pode estar ainda acompanhada de náuseas, que é o que acontece com o nosso paciente, vômitos, né, sudorese, né, tudo relacionado à questão, né, parasimpática e a questão, né, de grande descarga adrenérgica para tentar fazer o coração vencer a obstrução, mas que não funciona, né? E a falta de ar, né? Porque realmente, né, a atividade do coração fica extenuante, né? E o paciente sente então até mesmo, né, a descompensação na respiração. E a sensação de desmaio, né? O paciente começa a perder os sentidos, né? Que é uma questão também muito presente, né? E ligada com, né, a questão adrenérgica muito acentuada. Bom, então vamos, né, à parte então da farmacologia clínica, então. O que nós temos, então, né, de diretrizes, observações e questões relativas, né, à parte da farmacologia clínica quando se tem um infarto com elevação do segmento ST? Conduta básica e inicial. Um paciente que apresenta, então, dor torácica na emergência deve ser avaliado precocemente, de forma ideal, em 10 minutos. Né? O tempo, então, é um adversário nessas horas e todas as medidas têm que ser muito assertivas, né, para evitar extensão da complicação, né, que o paciente pode ter ou até mesmo o risco, né, do óbito. Após a realização do eletrocardiograma, primeiro, né, atividade, né, para ver se é ou não, né, com elevação do segmento ST e, obviamente, né, a visualização da gravidade do problema, né, todos os pacientes com infarto com a elevação do segmento ST devem ser submetidos à conduta terapêutica inicial, salvo contraindicações, né, de algumas condutas, né, que é aquele quarto quadrante da tétrade da farmacologia clínica que eu já mostrei para vocês em outras aulas, né. O estado clínico do paciente é determinante. Bom, ainda então, né, sobre a questão farmacológica, então, morfina, né? Morfina conhecida, né, pela questão do alívio da dor, né? Então, né, é um medicamento, né, que atua, né, sobre os receptores, né, kappa, né, e afins, né? Então, é altamente indicado em paciente com infarto devido ao seu efeito vasodilatador, né? Que aí então é um efeito secundário que ela apresenta, né? Reduzindo a resistência vascular periférica pré e pós-carga do ventrículo esquerdo, né? Então é uma estratégia importante, né, do qual você, né, consegue, então, né, com essa vasodilatação induzida pela morfina, e um ganho secundário, né, que é a questão, né, do efeito analgésico que ela proporciona, né, sobre o sistema nervoso central, reduzindo a dor e a ansiedade que o paciente apresenta. Né? Então tem um caráter de conforto também. Né? A dose inicial, né, pode ser de 2 a 4 miligramas intravenosa. Né? Então essa é uma estratégia inicial, né, para garantir então, né, o fluxo sanguíneo adequado pela ação vasodilatadora e, né, um outro efeito, né, que seria então a redução da dor, né, e redução do estresse do paciente também. Né? E daí, então, com relação à indicação da morfina, né? A morfina, então, é indicada principalmente para alívio da dor intensa, ansiedade em pacientes com infarto, especialmente quando não respondem bem à nitroglicerina, né? Então, você tem um outro fator aqui importante, que também, né, o uso da nitroglicerina, né, é inicial, mas caso na falha dela, né, a morfina se torna, então, né, primeira escolha, né? E seu uso está descrito em diretrizes, né, americanas, né, e europeias também. Então, né, nitroglicerina é dilatadora, mas caso se tenha confirmação e extensão, né, de uma elevação do segmento ST muito intensa, morfina acaba sendo então, né, uma segunda opção, né, altamente eficaz. Né. E isso está registrado, né, em diversos estudos, né, que incluem inclusive, né, a questão do uso associado, né, com alguns antiagregantes também, né, onde uma meta-análise mostrou, né, que há uma eficácia realmente significativa, né, com o uso, né, da morfina como um medicamento também para casos, né, de infarto com elevação do segmento ST, com os mecanismos e com, né, as descrições, né, feitas anteriormente. Né. Bom, daí,
né, o que nós temos aí como principais resultados, né, desses estudos, né, maior reatividade plaquetária, maior taxa, né, do HRPR, né, menor taxa de mortalidade, né, e tudo isso então, né, com a conclusão de que a morfina suprime efetivamente, né, efeitos de inibição, né, dos inibidores plaquetários, né, também em pacientes, né. Então há, né, além disso também uma questão, né, de garantir a perfusão adequada do sangue. Bom, a questão do oxigênio, né, a oxigenoterapia, então, né, que deve ser utilizada, né, para aumentar a saturação de oxigênio e assim, né, limitar a lesão miocárdica isquêmica, né, visto que haverá maior oferta para células miocárdicas, consequentemente reduzindo a intensidade da elevação do segmento ST. Então, a oxigenoterapia também é uma alternativa, né, e o fluxo varia, né, de 2 a 4 litros por minuto, né, do qual, então, havendo, né, uma hipoxemia moderada, deve-se utilizar máscara de O2, né, com fluxo de 5 a 10 litros por minuto. Né? E daí, então, na continuidade, né, temos os nitratos, né, devem ser administrados devido à sua importante ação vasodilatadora, que reduz a dor isquêmica associada à isquemia coronariana e áreas do infarto. Inicialmente, a dose é de 5 a 10 né, gramas por minuto, né, via endovenosa em bomba de infusão contínua. Né? E a nitroglicerina tem como ação vasodilatadora, né, que, né, reduz a pré e pós-carga, melhorando, né, o fluxo sanguíneo coronariano e aliviando a dor torácica também. Né. Daí então nós temos, né, diversos estudos, né, que apontam sobre esta questão, né, do qual então seu uso acaba sendo bem consagrado, principalmente nos estudos recentes, né, que fazem, né, revisões, né, relativos, né, a esse tipo de intervenção. Ainda sobre a questão, né, os antiagregantes plaquetários, né, como o AS, por exemplo, né, muito utilizado até na questão da prevenção, mas também, né, durante a ocorrência do infarto com elevação do segmento ST, deve ser utilizado, né, para impedir então a agregação plaquetária que possa, né, levar, né, a complicações ainda maiores, né, a reoclusão coronariana e a recorrência de eventos, né, após terapia fibrinolítica por inibir irreversivelmente a ciclooxigenase, né, consequentemente a produção de tromboxano A2. Deve-se administrar essa em todo o paciente na admissão, podendo ser administrado, né, antes da realização do eletrocardiograma e manter, né, seu uso contínuo indefinidamente. No caso, né, do nosso paciente, ele nem sequer usava S, né, então ele não tinha uma prevenção farmacológica adequada, o que levou então ao evento do infarto com elevação supra-ST, em que então, né, ele precisa então de uma dose de ataque, né, 300 miligramas, né, seria o mais recomendado, para evitar qualquer tipo, né, de complicação decorrente então da agregação plaquetária, né. Então, a dose inicial, né, varia então, né, de 300, 200 miligramas por via oral, né, e a dose de manutenção é 100 miligramas, né, daí então, né, na questão do pós-alta, né. Então há essa variação também, né? Alguns autores indicam 200, alguns indicam até mesmo 300 miligramas também. E aí, né, você tem, né, outras classes também, né, o clopidogrel, né, por exemplo, que são inibidores receptores, né, P2Y12, que bloqueiam a ativação da agregação plaquetária, né, que seriam também importantes, né, nesse processo como um todo. Além disso, temos os beta-bloqueadores, né? O principal objetivo do beta-bloqueador é causar a redução da frequência cardíaca, né? Buscando manter a frequência, né, aproximadamente em 60 batimentos por minuto. Sua utilização rotineira deve ser feita por via oral, né, no paciente estável, mantendo também no pós-alta hospitalar. Os principais utilizados, né, na ordem de evidência clínica, metoprolol e atenolol, que reduzem essa demanda de oxigênio, né, e a frequência cardíaca, contratilidade, pressão arterial, além de estabilizar também, né, as influências da placa de ateroma. Daí, né, os anticoagulantes, né, a heparina, que a gente já estudou em outros momentos também, né, é importante, né, o seu uso, né, assim como também, né, outros como a bivalirudina também, né, que é inibidor direto da trombina e causa certas situações, né, como alternativa, são, né, alternativas à questão da heparina. E, né, inibidores da enzima conversor de angiotensina e também, né, os antagonistas receptores de angiotensina também são úteis, também reduzem, né, a mortalidade em diversos estudos clínicos, né, que apontaram esta realidade, né, a incidência de insuficiência cardíaca e remodelação ventricular após o infarto. Né.
Então há também diversos estudos, né, que apontam, né, essa questão do uso, né, principalmente, né, da valsartana, né, que está hoje, né, mais em evidência, né, com relação ao uso para proteção cardiovascular, né, e algumas meta-análises recentes, né, têm apontado, né, esta vantagem, né, do uso da valsartana, né. Daí nós temos, né, o mimelônico, né, o monobic, né. Então temos aí, né, os objetivos, né, as questões, né, dos fármacos utilizados, né, no qual então, né, nesse contexto todo, né, temos as considerações clínicas importantes que são, né, levadas, né, em consideração. Então, a administração precoce, né? Medicamentos devem ser administrados, né, o mais rápido possível, né, assim que o paciente chega. Dose de titulação, né, dos medicamentos devem ser individualizados de acordo com a gravidade do infarto, né, e a presença de comorbidades e resposta clínica. Monitoramento, né, contínuo de sinais vitais, eletrocardiograma, biomarcadores cardíacos é essencial, né, nessa avaliação da eficácia do tratamento e detectar possíveis complicações. E a terapia de reperfusão, né, além de farmacoterapia e terapia de reperfusão com fibrinolíticos ou angioplastia coronariana percutânea. Né. E, né, voltando ao nosso caso, então, do nosso paciente, então, né, o senhor Antônio, 55 anos, né, sexo masculino, dor no peito, né, com seu histórico que a gente já viu, né, e a questão, né, de um absenteísmo, né, ao tratamento, né, um histórico de hipertensão, né, que não era controlada mesmo usando a medicação, do qual então a gente vê, né, uma falha, né, em farmacoterapia aqui presente, porque o enalapril sozinho certamente não daria conta, né, do seu quadro clínico. Outras variáveis fisiológicas deveriam ser consideradas, né, como o débito cardíaco, né, e a questão da resistência vascular periférica, que no caso é contemplada, né, mas a questão da frequência cardíaca, né, que não está sendo contemplada. Então, o uso de beta-bloqueadores já seria necessário para esse paciente, certamente, né, assim como também, né, alguns medicamentos que atuassem também, né, na redução do débito cardíaco, né, muito influenciada pela questão do uso de diuréticos. Né? Então, o paciente não usava apenas um medicamento vasodilatador, né, que se tornou insuficiente com o passar do tempo, né, e daí, então, o fato de ser fumante, né, também é uma questão, né, que piora, né, o seu prognóstico, né, a sua chance, né, de ter um evento positivo, né, em termos de tratamento que estava sendo feito, né, e bastante cigarro ainda, né, além da questão, né, de um IMC elevado. E o colesterol e triglicídios, né, segundo ele, né, autorrelato um pouco elevado, né, mas que deve ser avaliado, até porque quem não vai, né, ao médico há tanto tempo deve ter exames também bem antigos com relação a isso. Então é um paciente que quando você vê a questão, né, preventiva, né, a farmacologia falha, né, em termos de não ter, né, todas as variáveis contempladas, né, e falha também pela não adesão, né, o paciente não usa o medicamento necessário. E isso, então, né, trouxe como consequência, né, o estado clínico de emergência que ele se encontra. Né. Então, são 8 anos, né, ausente de consultas médicas e acompanhamento. Então, né, pressão não estava controlada, né, consequências, né, na frequência cardíaca também, que não dá para saber se estado de repouso também estava elevado, né? Então é uma outra questão, né, que certamente indica, né, que o paciente já deveria ter, né, um uso de um beta-bloqueador aqui nesse caso, né? Daí então o paciente ansioso, também uma outra questão, né, se ele não leva uma vida ansiosa também, né? Porque hoje se tem, né, uma correlação muito positiva entre estado de ansiedade e complicações cardiovasculares, né? Mediadas pela questão, né, da sistema adrenérgico, né? Então, talvez, né, o paciente precise também de um ansiolítico, né, alguma medicação para controlar o seu estresse, né? No pós-alta, né, obviamente. E aí, então, né, as questões, então, relativas ao exame que ele tinha, né, e confirmação do segmento ST, emergência, né, e depois a confirmação, né, com os demais marcadores, né, que referem-se aos danos da musculatura cardíaca, né. Dá então o diagnóstico do Antônio realmente é um infarto agudo do miocárdio. Então, primeira tétrade da farmacologia clínica então confirmada, né? Está questões próprias, é o segundo quadrante, né? Como a doença se manifesta com elevação do segmento ST, que muda completamente, né, o panorama, né? Então, assim, se fosse sem elevação, seriam condutas de ações, com elevação, né, principalmente tempo e urgência, né?
Então, plano de tratamento, obviamente, escolha dos medicamentos, né? Plano de tratamento, né? Monitoramento cardíaco, né? Então, ele foi monitorado continuamente para avaliar os ritmos cardíacos e detectar qualquer alteração. A administração dos medicamentos, né? Foi, então, realizada, né? Conforme as suas necessidades, né? E os medicamentos, então, foram nitroglicerina sublingual para alívio do desconforto. Então, a primeira medida foi essa, né? Além de ser, né, um vasodilatador, né, que vai aumentar a quantidade de sangue que chega ao coração e reverte, né, aqueles sintomas desagradáveis relacionados à dor pela baixa quantidade de oxigênio presente, né? AS mastigável para redução do trombo e da dor, né? Então, como medida preventiva, naquilo que foi mencionado, né, 200, mas ultimamente mais usado tem sido 300 miligramas, né, e no pós-alta 100 miligramas como forma preventiva. Morfina intravenosa para alívio de dor persistente e também, né, todas aquelas ações, né, referentes, né, à dilatação que ela promove também, né, que ajuda, né, na questão do fluxo sanguíneo aumentar. Beta-bloqueador, no caso aqui o escolhido foi o metoprolol, para reduzir a demanda cardíaca, ou seja, acalmar o coração, né, e reduzir a chance de arritmias. Antiplaquetários, clopidogrel, né, para prevenir trombose adicional, né, sendo esse então o esquema utilizado, né. Reperfusão coronariana, né? Então o João foi encaminhado rapidamente para a realização de angioplastia coronariana primária, né, e terapia da fibrinólise, dependendo da disponibilidade, né, e do tempo decorrido, né, do início dos sintomas. Avaliação e monitoramento do paciente, né? Então ele foi admitido, né, na unidade coronariana para monitoramento contínuo, avaliação da função cardíaca e prevenção de complicações. E obviamente a parte de educação, né? Farmacologia clínica tem muito também de educação, né, ao paciente, né? Então ele foi instruído sobre a importância das mudanças no estilo de vida, incluindo a cessação do tabagismo, controle da pressão arterial, dieta saudável e exercícios regulares, né? Daí o acompanhamento, follow-up, né? Após alta hospitalar, John é encaminhado para um programa de reabilitação cardíaca para continuar a sua recuperação, monitoramento, apoio e adoção de hábitos de vida saudáveis, né? Também foi instruído a seguir tratamento medicamentoso prescrito e realizar acompanhamento regular pelo seu cardiologista, né? Então esta foi, né, a condução deste caso. Então, né, o papel dos medicamentos, então, né, tem um papel muito semelhante, né, da questão da não elevação do segmento ST, mas aqui nós temos, né, a questão da emergência como caráter fundamental, né, e a questão, né, do uso, principalmente, né, dos antiagregantes, né, plaquetários, né, como forma de prevenção, né, dos riscos maiores, né, e o uso na emergência, né, que é fundamental, né, e 10 minutos, né, geralmente, após a admissão, é o tempo para se estabelecer as medidas necessárias, né, no qual tudo está muito dependente, né, da questão do eletrocardiograma que é realizado. Reconhecer as classes de medicamentos utilizadas, né, e os mecanismos de ação segue muito parecido com o que a gente viu, né, com a questão do infarto sem elevação do segmento ST, mas considerando, né, algumas classes que são diferentes, né, e o mecanismo básico é, né, não deixar o coração acelerar, né, dilatar os vasos, né, e no caso específico aqui também, né, dar um certo conforto ao paciente com alívio da dor, né, até para conter também uma ansiedade que pode estar contribuindo com descarga adrenérgica que vai influenciar o coração, né. As considerações clínicas importantes na escolha de administração dos fármacos, né, tem a ver então com o estado clínico do paciente, com os exames, né, que são apresentados, né, e também, né, outras medidas, né, que são necessárias, como a questão da oxigenoterapia,